lindezas do meu coração! Hoje a gente tem um tutorial de SOS Beleza que me pediram para fazer um esfumado, especialmente para quem tem pálpebras gordinhas e pálpebras caídas, então vamos levantar tudo hoje. Como o nosso intensivão de hoje é olhos, a pele já vai começar pronto, mas a gente finaliza com blush e eu conto todos os produtinhos usados lá no blog para vocês. Gente, vou usar o primer para olhos da Make Be, que ele não tem cor, ele apenas é um gelzinho que vai segurar a sombra no lugar e intensificar a cor dela também. Com o pincel aplicador de sombra bem fofinho, eu vou aplicar essa sombra em pó, que é da coleção da Mila Cabral para Tracta, a cor é Galáxia. Ela é muito linda, ela tem um fundo lilás, mas é como se fosse um cinza mais lilás. Então a gente aplica, gente, exatamente onde colocamos o primer, de ponta a ponta. Se você quiser intensidade, lembra sempre de dar batidinhas. E agora o restinho tá no pincel, eu vou dar umas pinceladas nos cílios inferiores, mas eu não quero que fique muito aparente não, é só um fundinho de sombra para criar harmonia mesmo. Então agora a gente vai começar o nosso trucão de emagrecimento de pálpebra e de levantamento de pálpebra caída. A gente costuma fazer isso com pincel de côncavo, o nome dele na verdade é pincel lápis, que ele é bem uniforme de todos os lados, arredondadinho na ponta, isso vai ajudar bastante nessa aplicação porque ele é totalmente anatômico. E aí a gente pega a sombra MA01 da Vult, que é um marronzinho super fácil de trabalhar côncavo, porque ele não é muito avermelhado. Os marrons acinzentados são mais fáceis e eles combinam com mais cores. Então a gente vai fazer o seguinte, como a gente quer levantar e emagrecer a pálpebra, não adianta olhar para baixo. O ideal é que você pegue, cadê o espelho? Sumiu! Que você pegue um espelhinho e se olhe de frente. Se olhar de frente, você vai com os olhos abertos marcar o côncavo. Então a gente começa aqui, ó, pelo cantinho, não é o extremo cantinho, é aqui, ó, um pouquinho mais pra dentro, e a gente começa a arrastar isso. Passou do meio, vem só mais um pouquinho e para. Aqui tá um dos primeiros princípios do que a gente quer, realmente é dar profundidade, que geralmente é isso que falta, e no caso da pálpebra gordinha e caidinha, a gente precisa levantar isso, por isso os olhos abertos, e isso marcado um pouco mais acima pra gente criar uma ilusão de ótica. Agora é hora de movimentos bem suaves, espalhando isso. E você vai subir só um pouquinho. Por isso que é legal, de primeira, gente, não colocar demais lá em cima. Porque conforme a gente esfuma, isso vai subir mais um pouquinho. E aqui também. Com o restinho que tá no pincel, não aconselho que você pegue mais sombra pra isso. Você só traz pra cá, pra criar acabamento. E eu gosto de dar uma pintadinha aqui nesse cantinho. E agora, outro truque. Vamos levantar mais um pouco isso. O que acontece? O olho geralmente quando tem essa bastante carninha, bastante pele aqui, ele precisa ficar assim, certo? A gente vai fazer isso com a sombra. Não tem como a gente sair assim, se segurando. Mas você tem como fazer isso com a sombra. Então imagina aqui, ó. É aqui que tem que chegar essa sombra, então vamos mais um pouquinho pra cima. Mas é só aqui, é um dedo, gente. Não mais que isso. Pintou, eu aconselho que você limpe o pincel na mão ou num papelzinho, tira o excesso. A gente já depositou. E agora com o pincel mais limpo, a gente começa a esfumar. Se você tiver um pincel de côncavo, daqueles mais molinhos, eu vou até trocar agora pra vocês verem. Isso vai te ajudar bastante. Esse tipo de pincel, que ele consegue dar mais suavidade e faz o esfumado ficar mais bonito também. Então eu não passei nada nele, ele tava limpo. É simplesmente esse movimento de vai e vem, para que não fique muito marcado. É um sombreado que vai dar essa nossa ilusão de ótica. Então, meio caminho andado. O que a gente vai fazer? Com um terceiro tom de sombra, ele pode ser preto, pode ser berinjela, pode ser azul marinho. Vou usar o azul marinho como uma alternativa para não ficar no preto toda vez. E vou usar um pincel de detalhe, que ele é menor, ele é mais preciso. Eu vou trazendo isso de forma ascendente. Por que eu tô levantando, gente? Eu comecei exatamente onde tá a bolinha do olho, a nossa íris.
e fui levantando. Porque se você trouxer reto, ele vai embora, aí fica com o olho caído. A gente precisa levantar esse olhar, então ele vem na diagonal, exatamente até onde a gente começou o côncavo, que era no cantinho, só que não tão lá no cantinho. Chegou aqui, com o restinho que tá no pincel, você reforça. Mas é exatamente onde está o seu côncavo, porque mais pra cima a gente já foi. A gente só traz isso de volta para criar mais profundidade e degradê. Ó, sempre na diagonal para levantar esse olhar. E agora você vai preenchendo quanto for preciso para ficar uniforme e também com a intensidade que você quer. Olha lá, as batidinhas para intensificar o tom. E aí, conforme eu vou vindo aqui para dentro, eu vou espalhando movimentos de vai e vem para criar degradê. E vou entrando mais com isso. Porque o escuro, gente, ele disfarça volume. Então, como a gente quer emagrecer tudo isso, hoje a sombra mais escura ela vai invadir mais a nossa pálpebra, vindo mais ou menos até o meio. E vou também dar um retoque aqui no início dos cílios. Se você tiver dificuldade, gente, em dosar esse degradê para que ele fique bem assim fluido, você pega o pincel que a gente começou, que é aquele pincel da sombra lilazinha, com ele limpo mesmo, ó, vai misturando isso, vai dando batidinhas e vai esfregando para que elas se misturem bem. Voltando com o pincel de detalhe, vou preencher um pouquinho aqui, ó, os cílios inferiores até o meio. E com o pincel de côncavo do comecinho, eu vou dar uma esfumada nisso, porque eu quero um tiquinho de marrom aqui, para não ficar muito azulão. Então a gente já tem, assim, aqui a maior parte do caminho andado. Então se você não tem pincel, gente, vai com os dedos mesmo. Já teve tutorial aqui no canal de maquiagem com os dedos. Improvisa, o importante é que você entenda como fazer. E aí depois você adapta com o que você tiver, do seu jeitinho. Agora para um arremate legal, o que eu aconselho, gente? Geralmente quando a pálpebra se abre o olho e essa parte onde a gente faz delineado, ela entra, poxa, faz delineado, ele some. Então o que eu aconselho pra você que tem pálpebra gordinha e caidinha? Vamos usar o lápis bem esfumado para que não fique uma marcação. Quanto mais linha tiver, mais ela vai sumir, mais vai denunciar que ela entrou e não apareceu mais. Então se você usar o lápis assim, ó, pintando a linha dos cílios, de ponta a ponta, gente. Pode até ser mais gordinho aqui na ponta. A gente vem com aquele pincel de detalhe e vai esfumando isso, para que fique bem suave. Assim você já tem mais definição do olhar, mais moldura pro seu olhar, e ao mesmo tempo não vai acontecer aquela coisa que muitas me escrevem que não gostam quando o delineador sobe, entra e não volta nunca mais. Então fazendo isso, esse escurinho mais gordo, você vê que dá mais forma, sem atrapalhar o contexto da coisa toda. Agora, gente, bastante curvex nesse olho, a gente precisa de cílios para dar uma harmonia, e eu também vou dar dica dos cílios postiços corretos para você ter o resultado final assim perfeito. Então um pouquinho de curvex, e vou usar máscara de cílios, essa daqui é a Define Lash da Maybelline, que eu comprei recentemente, mas ainda não sei, viu? Acho que eu gosto mais de volume. Mas anfano, vamos lá, que a gente ainda vai pôr os cílios pra arrematar, que eu quero mostrar pra quem não usa cílios como é que fica. Pra quem não usa cílios postiço, é interessante que você realce o canto externo dos seus cílios, pode ser até com a ponta do aplicador fazendo uns tufinhos. Quanto mais volume você der aqui de cílios, melhor. Antes de aplicar nos cílios inferiores, eu vou passar um lápis pérola hoje, muito lindo. Esse daqui é da Eudora. Soul, Color to Go. A cor é um mistério. Lápis sombra. Não se sabe a cor. É uma cor linda. Vamos pintar, gente, aqui o cantinho, ó. Entrando um pouquinho pra iluminar. Cantinho interno. E vou preencher a linha d'água com ele. A gente fazer um negócio mais diferente hoje. E aí sim você arremata com a máscara de cílios nos cílios inferiores, que também dá bastante efeito e acabamento. Uma coisa muito importante para você levantar o seu olhar é iluminar essa região aqui abaixo da sobrancelha, mais ou menos do meio
até o final e vai embora. Já passa aqui do lado na região das têmporas. E agora, gente, eu vou dar uma corrigidinha aqui com o corretivo e o pincel de base mesmo, porque a pele já tava com base, com a Time Wise Matte da Mary Kay, que cobre bem. Então aqui essa coisa do corretivo é mais pra limpar mesmo. Então na nossa missão, que vocês sabem qual é, os cílios mais adequados, gente, são os mais longos, especialmente mais longos na ponta, mas que eles sejam bem cheios aqui na ponta, que isso vai subir mais, vai levantar o seu olhar e vai cobrir essa parte gordinha da pálpebra. Então eu vou usar, é que aqui tá uma mistureba, viu, gente? Mas eu vou usar esse grandinho aqui. É o que eu falei pra vocês, os cílios mais longos, olha só, como ele dá uma puxada pra cima, ele dá uma esfumada a mais, parece que ele ressalta a maquiagem que a gente fez por baixo. Então eu queria que vocês vissem a diferença de uns cílios. E agora eu vou aplicar outro mostrando pra vocês como é que eu faço. Eu passei a colinha, 20 segundinhos, eu cortei a pontinha mais longa, eu cortei mesmo porque eu gosto que ele comece mais do meio. E a gente coloca exatamente onde a gente passou o lápis. E aí eu vou acertar as pontas. Contei pra vocês que a pele estava feita, mas deixei o blush pro final. Vou usar esse mosaico da NYX em tons mais rosadinhos. Vai combinar com o batom que também é da Mila Cabral. Linda, creme de pêssego esse que ela fez pra Tracta também. Pálpebras emagrecidas e levantadas, com vários truquinhos pra você usar realmente o que você acha que vai precisar, da maneira como você gosta, com o que você tem em casa. Espero que vocês aproveitem muitas dicas. Pra quem chegou agora, já se inscreve no canal, vai ser um prazer te ver aqui mais uma vez. E pra você que vem sempre, muito amor por você. Muito obrigada. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.